Olá, boa noite. Hoje nós vamos bater um papo com Camila Gonzaga Pontes, que é mestre em Estudo de Linguagens pelo Cefet desde 2012, especialista em comunicação pela FMG. Possui graduação em jornalismo pelo UniBH. Estuda a mídia com análise aprofundada de textos midiáticos, investindo na perspectiva discursiva e estrutural, que lhe parece um referencial importante para entender os meios e sua representatividade social. Seus estudos e suas atividades práticas se relacionam com a atuação docente no Centro Universitário UNA, onde leciona disciplinas associadas à comunicação, web e linguagens. Além de tudo isso, ela trabalhou por 4 anos na TV Alterosa, que está presente na nossa conversa de hoje. Tudo bem, Camila? Tudo bem, boa noite, muito obrigada pelo convite. Camila, nós vamos mostrar uma matéria exibida pelo Jornal da Alterosa, segunda edição, do dia 28 de agosto. E gostaria que você pudesse comentar alguns tópicos para nós, pode ser? Sim, claro, vamos assistir. Jordani Anderson Ribeiro, de 40 anos, foi amarrado neste poste de sinalização no bairro Esplanada, em Divinópolis. Ele é suspeito de invadir uma casa para furtar, mas foi surpreendido e rendido durante a fuga. De acordo com as testemunhas, o homem ficou amarrado por cerca de 40 minutos até a chegada da polícia. Durante o período em que estava sob poder da população, ficou muito agitado. Vai me dar murro na cara, que é meu tempo. Mata uma vez. O que a gente orienta a população é para tomar cuidado com a própria segurança, né? E até mesmo com a integridade física do infrator nessa situação, que às vezes uma reação dessa pode colocar em risco o próprio cidadão. Para entrar na casa, o ladrão pulou este muro. Ao passar aqui por este corredor, o suspeito foi surpreendido pelo dono da casa de 56 anos. O morador gritou o filho que estava no portão e disse que havia ladrão em casa. O suspeito voltou para o lote, pulou o muro e fugiu pela rua, até ser contido. Ítalo, que é filho do dono da casa, foi quem perseguiu o suspeito. Comecei a correr atrás dele, virei esquina, aí quando eu estava quase alcançando ele, um morador foi e conseguiu parar ele, e quando eu fui, peguei ele e dei aquela chave nele mesmo. Eu ajudei a amarrar, mas foi 90%, foi eu que peguei a corda, pedi a corda, foi eu que amarrei. Na delegacia, o suspeito não quis mostrar o rosto, mas falou que iria furtar para comprar crack. Ah, manteve meu vício. E seu vício é de quê? Crack. O que você sentiu sendo amarrado no poste? Mais que humilhado, um cachorro. Algum comentário inicial, Camila? Bom, acho que uma consideração inicial, vou chamar de observação, porque a gente tem que ressaltar que a gente está fazendo uma análise ética e para ser ética com os nossos colegas que a gente está fazendo essa análise, a gente deve destacar que a gente está fazendo uma análise sem considerar as condições que essa matéria foi desenvolvida, quais foram as orientações para esse profissional. A gente bem sabe que no dia a dia da profissão existem outros fatores que podem influenciar a conduta ética. Então, eu vou pedir essa licença profissionalmente ética para a gente poder fazer essa análise. Eu acho que a primeira consideração deve ser essa observação de ser ético para avaliar a ética da conduta do nosso colega enquanto profissional. E qual ponto dessa matéria você acredita que mais fere um critério ético e por quê? Bom, eu acho que é um momento que fecha ali a matéria em que a repórter vai entrevistar o suspeito dentro ali da cela e que ela pergunta coisas sem fundamento, tem respostas sem fundamento. Então, a gente tem um contexto que não diz nada, mas que é colocado na edição da matéria para que ganhe destaque daquela situação de desconforto, ou vamos dizer assim, mesmo o processo me parece muito antiético, porque está tirando um sarro no popular da cara da pessoa que está sendo entrevistada. Ela não tem nada mesmo para dizer, ela está ali numa situação de estou preso, não sou uma pessoa que tem uma condução para poder te responder tudo isso, mas ela pergunta sem critério, tem respostas sem critério e tudo aquilo é colocado para a gente poder assistir. Você acredita que é possível estabelecer limites éticos claros sem diminuir a atividade jornalística em matérias policiais? Bom, eu acho que é uma busca de todo profissional dessa área. Então, a gente, enquanto profissional da área de jornalismo, a gente tem que acreditar nisso. Faz parte da nossa profissão, dos princípios que a gente assume quando a gente se põe a essa profissão, acreditar nisso.
Agora, como isso vai ser estabelecido está diretamente relacionado à ideologia do veículo de comunicação que se está trabalhando. Então, há possibilidade? Sim. Agora, resta saber se é a finalidade daquele veículo que a pessoa está trabalhando também. Nessa matéria, a simulação feita pelo cinegrafista que percorreu o caminho, supostamente feito pelo suspeito. Por que isso é feito assim? Isso induz com quem está assistindo a matéria passar por aquela situação também. Então, a gente pode dizer que tem uma soma de articulações aí para que a gente que está assistindo a matéria faça parte daquele contexto. Mas temos que pensar se isso foi algo pensado, refletido e projetado para que acontecesse com essa finalidade, com esse fim, ou se isso foi meramente acidental, algo que ele sempre faz desse jeito. Você acredita que o fator fazer justiça com as próprias mãos pode estar acarretado na maneira de enxergar o fato pelo lado do público e também pelo lado do jornalista? Então, essa é uma frase que nos pareceu bastante antiética no contexto, assim, de eu, repórter, eu aqui dentro do contexto, eu já te digo, isso que você está vendo, que você está assistindo, é fazer justiça com as próprias mãos. Então, você que está assistindo, faça isso também. Porque, olha, contextos policiais, contextos sociais estão sendo mal vistos, maltratados por essa situação. Então, faça justiça com as próprias mãos, porque a palavra justiça diz muito. Então, quando você fala que está fazendo justiça, todo mundo quer fazer parte desse processo. Você conduz o modo como a pessoa que está do outro lado está vendo. Então, quer dizer que a pessoa que pegou o outro, fez aquela gravata com o suspeito, aquilo já está certo, porque quem fez aquilo fez justiça. Então, é uma condução que precisa ser pensada. A gente, como jornalista, já conduzindo o modo de pensar, de interpretar o que a pessoa está assistindo. No final da matéria, vemos que o repórter ele afirma que o rapaz ele é viciado em crack ao tentar falar com o suspeito, que está escondido em uma cela escura e dá a impressão de que o rapaz é uma espécie de monstro. Quais impactos a droga e a desumanização do suspeito pode causar no público do jornal? Acho bastante intrigante quando a pessoa, o suspeito, ele tinha rosto durante toda a matéria, né? Então, em vários momentos a câmera filmou, colocou esse suspeito ali no foco como rosto, ele tinha um rosto. De repente, quando ele vai ser entrevistado, quando ele ganha voz, ele não tem rosto mais. Ele vai para a escuridão, ou seja, é um viciado em crack baseado em quê? Qual foi a informação que o repórter buscou antes, apurou antes, para dizer já que ele é um viciado? Pode ser um usuário, pode ser que naquele momento ele estava mesmo sob o efeito de uma droga, visivelmente, vamos dizer assim. Mas quais são as informações que o repórter tinha previamente para afirmar um vício? E segundo, a partir do momento em que ele qualifica, que ele coloca naquela situação as sombras, à margem, o drogado, também é uma questão de se pensar, de se avaliar. Então, quer dizer que todas as pessoas que têm esse envolvimento com drogas, estão nessa situação, foram postas como suspeitas de uma situação, que isso ele não é tratado hora nenhuma como suspeito. Se essa prática ela não está certa, o que é que os jornalistas devem fazer para que esse tipo de produção não se repitam nas TVs de todo o país? Bom, acho que a primeira máxima disso tudo aí é se colocar na situação. Qual é o objetivo do jornalismo? A primeira situação que tem que se pensar, qual que é o objetivo? É informar. É informar quem não está lá vendo. Então, o meu objetivo enquanto jornalista é informar sobre algo que você não vivenciou. Não é criar juízos de valores. Acho que o critério máximo para você ser ético passa por isso. Não criar juízos de valores. Ser imparcial, gente, é uma máxima que a gente, claro, vai tentar alcançar sempre, mas é inatingível. Tudo que atravessou a sua vida vai interferir na sua interpretação daquele fato. Você vai interpretar de um jeito como jornalista, eu vou interpretar de outro, de acordo com a carga cultural dele, até chegar naquele momento. Então, não tem como ser imparcial, isso é uma utopia. Mas daí também a gente usar outros critérios de juízo de valor, como a máxima do jornalismo, eu acho que é aí que está na contramão. Está na mão desse processo e a gente tentar criar critérios para que seja o mais imparcial possível, tá? E passar a informação, que é o objetivo do jornalismo. Camila, o papo está muito bom, mas a gente chegou no nosso limite. Eu gostaria de te agradecer pela presença, pelos esclarecimentos ao longo desse bate-papo.
que agradeço, obrigada pelo convite. E é sempre um prazer dividir ideias, opiniões, tanto para esse ambiente jornalístico, como para outras pessoas que podem nos assistir. O programa de hoje fica por aqui. Obrigado, até a próxima.